Nós somos tão pequeninos e por vezes debatemos com um gigante, com um problema gigante na nossa vida que não temos condições de ultrapassar. Tantos problemas, uma enfermidade incurável, na medicina pode ser um gigante, um problema gigante, que para Deus não há impossíveis. Para o homem está limitado, mas Deus não tem limites. Se Deus criou todas as coisas e as sustém, não tem limites. Um problema gigante, nós podemos fortalecer-nos, por exemplo, se analisarmos a 1 Samuel, 2 Samuel, no Velho Testamento, aquela história que muitos conhecem, sobre Golias e David. David, um homem pequeno, combateu aquele gigante. Isso fortalece-nos, porque se nós formos ler a história, que nós não vamos ler a história aqui, agora, porque iria nos ocupar bastante tempo, mas qualquer pessoa pode pegar na Bíblia, e eu vou citar novamente, 1 Samuel e depois 2 Samuel. Ver a história de David e de Golias. E podemos ver como Deus tratou com David, um homem tão, aos olhos dos homens, David era um simples pastor de ovelhas. Seria como um homem insignificante. E nós podemos ver que quando um rei combatia com os filisteus, havia um homem gigante, podemos lá ver a estatura dele, gigante é gigante, não é? E que ninguém o conseguia combater. Pois David, um jovem pequeno, com a força de Deus nele, não foi pela força de David que ele o combateu. O Golias vinha até David com espadas, com lanças, e David foi até Golias com uma simples pedra. O rei queria dar uma armadura a David, queria lhe dar um capacete, uma espada, e David achou que a espada era tudo muito pesado para ele. Ele largou tudo e ele foi contra Golias no nome do Senhor, no nome de Deus. Ele abateu Golias, ele acertou na testa de Golias, Golias caiu no chão, e então ele aí teve-o na mão e liquidou o gigante. Os filisteus, vendo-se sem o gigante, o grande mestre deles, fugiram todos, porque Deus tinha um propósito. E muitas das vezes nós achamos que não temos a pessoa mais pequena, que é a pessoa mais insignificante, que não tem valor. Mas nós lemos lá que Deus olha ao coração e não à aparência. Nunca vamos julgar ninguém pela aparência, porque pode ser um grande erro, uma grande falha nossa. Nós sabemos que o rei mandou até Jessé. Jessé era o pai de David. Deus mandou que Samuel fosse até Jessé, o pai de David, e que ungisse David, ungisse com azeite. Cá temos novamente o azeite, como falamos já noutras mensagens. Deus enviou Samuel ungir David como um seu servo. David era ungido de Deus. Foi Deus que o escolheu. E quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele apresentou-lhe os 7 filhos que tinha. E Samuel não era a instrução que tinha de Deus, da parte de Deus, para ser nenhum daqueles filhos. Samuel perguntou se não havia outro filho, ao qual aquele pai respondeu: sim, tinha outro filho,
mas estava no campo a guardar ovelhas. Aqui até podemos ver que David, até pelo próprio pai, estava um bocadinho discriminado. O pai apresentou os seus filhos fortes, valentes, e o mais jovem, porque tinha uma profissão. Aqui podemos ver que não vamos avaliar as pessoas pelas profissões. Um simples guardador de ovelhas foi ungido pela graça de Deus. Deus diz: eu não olho a aparência, eu olho ao coração. Vós julgais pela aparência. Então David, ungido de Deus, sabia que nenhum mal lhe aconteceria. Ele foi até Golias no nome do Senhor. Nós, quando temos a unção do Espírito Santo em nós sabemos, temos certezas. A palavra de Deus diz que o maligno não toca nos escolhidos, nos ungidos de Deus. Não vamos ficar só porque eu conheço a palavra de Deus, sou ungida, não. Atenção, porque Saul era um rei que conhecia Deus, era um servo de Deus, mas Deus permitiu que ele tivesse inveja de David. Ele teve inveja de David. Nós podemos ler lá o livro de Samuel, é muito importante para nós vermos essa história, como David, como Saul teve, que era rei, teve inveja de David e procurou matá-lo, mas não queria matá-lo, queria que fossem os filisteus a matá-lo. Então ele prometeu dar-lhe a filha, dar-lhe tudo o que era bom para o cativarem. Prometeu-lhe tudo no palácio real a David, para o enviarem para o meio dos filisteus, para serem os filisteus a matarem-no. David era escolhido de Deus. Deus nunca permitiu que acontecesse mal a David. Muitas das vezes vem até nós com boas palavras, palavras mansas, mas não é verdade muitas das vezes o que nos vêm dizer. Por isso o Senhor diz para nós: pelos frutos conhecemos, pelos frutos que a pessoa dá. Vamos ver se o que nos oferecem, se vem da parte de Deus. Por isso nós, em cada situação, ajoelhamos e dizemos para Deus: Senhor, se isto vem da tua parte, vai-se concretizar. Se não vem da tua parte, afasta de mim. É muito importante nós pedimos ao Senhor sempre para afastar o que não vem da parte dele. Porque Saul oferecia tudo a David, mas com uma intenção de que ele fosse morto. E depois aconteceu que David teve que fugir, teve que andar escondido de Saul, até que Saul, que era um homem que perdeu a unção de Deus, pela inveja que entrou, pelo sentimento que entrou, porque achou que muitos davam glória a David por aquilo que ele tinha capacidade de fazer através de Deus, e ele Saul, como rei, estava-se a achar inferior. Então eu que sou o rei e David tem tantas capacidades. Portanto, nós temos que pedir sempre ao Senhor que nos dirija, que afasta de nós o que não vem dele. E vermos que Saul perdeu a unção. Saul falava, mas já não tinha a unção de Deus. Nós temos que analisar a nossa vida para sentirmos a unção do Espírito Santo e analisarmos se nós, quando falamos pela unção do Espírito de Deus ou se falamos só porque conhecemos a palavra. A unção do Espírito Santo está em nós, mas se deixarmos entrar sentimentos faciosos, o Espírito de Deus se afasta de nós. Então nós podemos ver que David foi até Golias na força do Senhor. Na força de Deus, ele abateu o homem que todos temiam e que o rei temia. Mas foi na força do Senhor. Qual é o nosso gigante qual é o gigante da nossa vida? Qual é o maior problema que temos? Vamos confiar no Senhor, vamos clamar a Ele, que Ele responda àquele que chega a Ele com um coração sincero e reto. Vamos clamar a Ele, que Ele responda-nos. Temos uma situação gigante na nossa vida. Qual é o gigante que está na minha vida?
Senhor, eu não consigo combater este gigante, mas tu tens todo o poder para combater este gigante. E eu peço que combatas este gigante em meu favor. Este gigante problema que eu não vejo solução, mas tu tens. E vai confiar no Senhor até ao fim, porque depois vêm situações adversas para contradizer, para querer nos dizer que Deus não está na situação, porque até parece que alguma coisa aconteceu pior. Então parece que alguma situação aconteceu pior, que não era a apuração divina. Mas eu posso falar de uma situação que pedi uma cura a Deus, Deus me curou. Eu senti o toque de Deus no meu ser, naquela zona que eu precisava de um toque de cura. Mas quando eu senti esse toque, eu criei que Deus operou. Mas pelo menos um mês, mais ou menos, a dor aparecia ali. Mais ou menos pelo período de um mês, parece que a dor estava ali, alojada. Mas eu criei e por isso falei sempre. Deus me curou. Eu senti o toque do Senhor. Eu sei que fui curada. E então eu resisti a quando a dor chegava, até que desapareceu, porque eu tinha certeza que Deus me tinha dado o toque. Quando nós temos situações na nossa vida impossíveis de acontecerem aos olhos do homem, vamos confiar em Deus até o momento, bem o teste, e podemos passar uma crise de fé. Não vamos deixar-nos abater. Vamos manter-nos com essa fé viva. Mas depois nós vemos que David teve um cântico para Deus. E isto é muito importante quando nós temos situações na nossa vida difíceis de resolver, que esperamos no Senhor e o louvamos, porque às vezes não acontecem mais coisas por falta de agradecimento, por falta de cânticos de vitória. E nós podemos ver que David cantou o cântico da vitória no Salmo 18. E quando nós citamos o Salmo 18, ele é todo muito completo. Nós vamos, é um bocadinho longo, mas nós vamos citar o cântico que David teve para com Deus. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e proteção. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é a força que me protege, a força que me salva. Ele é o meu asilo e o meu salvador e que me salva dos opressores. Que o Senhor seja louvado. Eu chamei pelo Senhor e fiquei livre dos meus inimigos. A morte cercou-me com as tuas garras, como torrentes destruidoras. Encheram-me de medo. O poder da morte envolveu-me com os seus laços. Preparou-me armadilhas fatais. Na minha angústia invoco o Senhor e peço ajuda ao meu Deus. Do seu santuário ele escuta a minha voz. O meu clamor chega aos seus ouvidos. Houve então um forte tremor de terra. Os céus estremeceram pela vase. Foram sacudidos pela ira do Senhor. Saía fumo das suas narinas. Da sua boca um fogo destruidor. Dele saíam como carvões acesos.
Senhor rasgou os céus e desceu, com densas nuvens debaixo dos seus pés. com as densas nuvens debaixo dos seus pés. E voou montado num querubim. E voou montado num querubim. Aparece nas asas do vento. E Aparece aparece nas asas do vento. envolveu-se num véu de escuridão. Envolveu-se num véu de escuridão. Cercou-se de nuvens carregadas de água. Cercou-se de nuvens carregadas de água. Com o fulgor da sua presença, Com o fulgor da sua presença, acendiam-se centelhas de fogo. acendeu-se centelhas de fogo. Do céu o Senhor fez ecoar o trovão. Do céu o Senhor fez ecoar o trovão. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Arremessou flechas em todas as direções. Arremessou flechas em todas as direções. Relâmpagos em todos os sentidos. Relâmpagos em todos os sentidos. O fundo do mar ficou descoberto. O fundo do mar ficou descoberto. As profundezas da terra ficaram à vista. E as profundezas da terra ficaram à vista. Perante as ameaças do Senhor. Perante as ameaças do Senhor. Com o seu sopro impetuoso. E com o seu sopro impetuoso. Lá do alto estendeu a sua mão e agarrou-me. Lá do alto estendeu a sua mão e agarrou-me. O Senhor tirou-me das águas profundas. O Senhor tirou-me das águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos. Livrou-me de inimigos poderosos. De adversários mais fortes do que eu. E de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me quando eu estava em aflição. Atacaram-me quando eu estava em aflição. E o Senhor deu-me o seu apoio. E o Senhor deu-me o seu apoio. Levou-me para longe do perigo. Levou-me para longe do perigo. Libertou-me porque me quer bem. E libertou-me porque me quer bem. O Senhor recompensou-me pela minha retidão. O Senhor recompensou-me pela minha retidão. Retribuiu-me pelo meu comportamento honesto. E retribuiu-me pelo meu comportamento honesto. Porque segui os caminhos do Senhor. Porque segui os caminhos do Senhor. E nunca reneguei o meu Deus. E nunca reneguei o meu Deus. Sempre tive presentes todos os seus decretos. Sempre tive presentes todos os seus decretos. Nunca rejeitei as suas leis. Nunca rejeitei as suas leis. Tenho sido sincera perante Ele. Tenho sido sincera perante Ele. E afastei-me dos maus caminhos. E afastei-me dos maus caminhos. O Senhor recompensou-me pela minha retidão. O Senhor recompensou-me pela minha retidão. Pelo meu comportamento honesto para com Ele. E pelo meu comportamento honesto para com Ele. Tu, Senhor, és fiel a quem te é fiel. Tu, Senhor, és fiel a quem te é fiel. És irrepreensível com quem é irrepreensível contigo. És irrepreensível para quem é irrepreensível contigo. És reto com os que são retos. És reto com os que são retos. E astuto com os mal intencionados. E astuto com os mal intencionados. Tu salvas os que são humildes. Tu salvas os que são humildes. Com o teu olhar humilhas os orgulhosos. E com teu olhar humilhas os Ó orgulhosos. Senhor, tu és a minha luz. Ó Senhor, tu és a minha luz. Sim, uma luz que alumia a minha escuridão. Sim, uma luz que ilumina a minha escuridão. Com a tua ajuda atacarei os meus inimigos. Com a tua ajuda atacarei os meus inimigos. Com a tua força saltarei muralhas. Com a tua força saltarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. As promessas do Senhor são dignas de confiança. As promessas do Senhor são dignas de confiança. Deus protege os que nele confiam. Deus protege os que nele confiam. Pois não há outro Deus além do Senhor. Pois não há outro Deus além do Senhor. Nem rochedo de proteção além do nosso Deus. Nem rochedo de proteção além do nosso Deus. É Ele o Deus que me dá força. É Ele o Deus que me dá força. Que torna perfeito o meu caminho. Que torna perfeito o meu caminho. Ele dá aos meus pés a ligeireza do veado. Ele dá aos meus pés a ligeireza do Faz-me veado. andar segundo as montanhas. E faz-me andar segundo as montanhas. Ele exercita-me para a batalha. Ele exercita-me para a batalha. E põe nas minhas mãos um arco de bronze. E põe nas minhas mãos um arco de bronze. Ó Senhor, tu
dás-me o escudo da tua proteção Ó Senhor, tu dás-me o escudo da tua proteção e a tua bondade fez-me prosperar. e a tua bondade fez-me prosperar. Facilitaste o meu caminho, Facilitaste o meu os caminho meus pés não vacilaram. e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e derrotei-os. Persegui os meus inimigos e derrotei-os. Não desisti sem os ter destruído. Não desisti sem os ter destruído. Destruí-os em pedaços. Destruí-os e fi-los em pedaços. Já não se levantaram. Já não se levantaram. Caíram debaixo dos meus pés. Caíram debaixo dos meus pés. Tu deste-me força para combater. Tu deste-me força para combater. Humilhaste diante de mim os meus adversários. Humilhaste debaixo de mim os meus adversários. Fazes com que eu vença os meus inimigos. Tu fazes com que eu vença os meus inimigos. Destruirei aqueles que me odeiam. Porque destruirei aqueles que me odeiam. Pedem socorro, mas ninguém os acolhe. Pedem socorros, mas ninguém lhes acode. Invocam o Senhor, mas Ele não responde. Invocam o Senhor, mas Ele não responde. Mas eu piseis como um pó do chão. Mas eu piseis como pó do chão. Calqueis como a lama das ruas. Calqueis como lama de ruas. Livraste-me das contendas de um povo. Livraste-me das contendas de um povo. Fizeste-me governante de nações. Fizeste-me governante de nações. Povos desconhecidos me servirão. Povos desconhecidos me servirão. Estrangeiros submetem-se a mim, prontamente me Estrangeiros submetem-se a mim e se me submetem. Eles perdem a coragem e saem a tremer de seus refúgios. Eles perdem a coragem e saem a tremer dos seus refúgios. Viva o Senhor. Viva o Senhor. E bendito seja o meu protetor. E bendito seja o meu protetor. Louvado seja Deus, meu protetor. Louvado seja Deus, o meu protetor Salvador. e meu Salvador. Ele é o Deus que me torna vitorioso. Ele é o Deus que me torna vitorioso, Submete os povos ao meu poder. que submete os povos ao meu poder E me livra dos meus inimigos. e me livra dos meus inimigos. Tu arrancas-me aos meus inimigos. Tu arrancas-me aos meus inimigos E livras-me dos que são violentos. e livras-me dos que são violentos. Por isso te louvarei, Senhor, entre as nações. Por isso te louvarei, Senhor, entre as nações Cantarei hinos ao teu nome. e cantarei hinos ao teu nome. Deus concede grandes vitórias ao seu rei. Deus concede grandes vitórias ao seu rei E mostra constante amor ao seu escolhido. e mostra constante amor aos seus escolhidos. A Davi e aos seus descendentes para sempre. Ao David e aos seus descendentes para sempre. Temos uma promessa. Somos descendentes de Abraão, somos descendentes de David. Deus promete guardar-nos, proteger-nos. Porque Deus prometeu isto a David e o fez. David venceu os inimigos na força do Senhor. David cantou um cântico a Deus por ele o ter salvo, por ele o ter livre das mãos daqueles que o queriam matar, das mãos do gigante. O que é que nos falta a nós? Falta-nos, quando o Senhor nos dá um livramento e mesmo antes do livramento, cantarmos um cântico de louvor, cantarmos um cântico de gratidão ao Senhor. Nós estamos num lugar onde despertou mais um cachorro cantando, louvando ao Senhor. Tudo o que tem fogo louva a Deus. As aves, tudo o que tem fogo. Portanto, este animal só pode ter sido usado para louvar a Deus. Nós estávamos a falar do cântico de David. Cântico de David. Ele cantou louvando a Deus pelo grande livramento. E nós o que é que fazemos quando temos livramentos de Deus? Achamos que foi alguém que nos ajudou e damos glória a uma pessoa. Vamos dar glória a Deus, porque a glória pertence a Ele, para nós alcançarmos mais favores e mais resgates de situações aprisionadas através do louvor. É no louvor que as coisas acontecem. Se nós nos submetermos a Deus, louvando em todo o tempo, com cântico de vitória, este Salmo 18 encontra-se lá em 2 Samuel, quando David louva ao Senhor. E depois os Salmos de David encontram-se no livro de Salmos, são 150 Salmos que a Bíblia tem, e que nós, ao declararmos o Salmo 18, já sabemos o porquê cantamos o Salmo da Vitória. O porquê. Não cantamos por cantar, nós cantamos o Salmo da Vitória porque sabemos que David cantou o Salmo da Vitória a fim de poder
glorificar o nome do Senhor. Eu aqui quero lembrar algo, que uma vez uma certa pessoa estava tão mal, que me pediram para ir ter com ela, porque estava muito mal, tinha a cabeça como a rebentar, e sinceramente, aí a uns 12 quilómetros da casa dela, ela sentiu que devia estar a chegar, porque aquilo era um espírito opressor que estava a atacar aquela senhora. E a senhora depois ficou bem, e na mesma hora o Espírito de Deus me levou a dizer para ela declarar o Salmo 18. A senhora declarou o Salmo 18. Ela sentiu-se bem. E mais tarde ela entra numa certa denominação e estava uma senhora mal, e ela disse que declarasse o Salmo 18 porque eu também lhe tinha dito para ela declarar o Salmo 18 numa altura que ela estava mal. Ora, acontece que eu disse-lhe para ela declarar o Salmo 18 simplesmente porque o Espírito de Deus me revelou. Mas o facto do Senhor lhe dar o Salmo 18 naquela hora não quer dizer que vai servir para outra pessoa. Temos de estar atentas à voz do Espírito de Deus. Mas o Salmo 18 é sempre muito bom para todos declararmos a palavra. A palavra de Deus é uma espada, e ela só é espada se for saída da nossa boca. Saindo da nossa boca, já saiu da boca de Deus. Senhor, te agradecemos pelo cântico da vitória de David, que esse cântico sirva para nós, em teu louvor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abate todos os gigantes, todos os problemas gigantes nas nossas vidas, porque todas as coisas entregamos a ti e esperamos em ti, Senhor. Esperamos, e ajuda-nos a prevalecer firmes até ao fim, confiantes